O Kleber fica falando um monte de coisa que eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Vamos pro campinho aqui. Posso ir pra cá? Vai pra cá, vamos pra lá. No nosso campo tático, a gente tem todos os jogadores convocados por Carlo Ancelotti para essa data FIFA, já com as alterações feitas, tá? Então, o Brasil ataca da esquerda para a direita, e aí em amarelo e verde, os jogadores que, para mim, largam na frente, que treinaram no time titular hoje com o Carlo Ancelotti. Com a bolinha azul, os jogadores que ficam como opções de banco de reservas, pelo menos pelo que foi demonstrado no treino de hoje. Então, no lado direito, lateral direito, Wesley titular, Vitinho como reserva. Marquinhos como zagueiro titular, Fabrício Bruno, para mim, é o par dele. Gabriel Magalhães titular, o Alexandro como par do Magalhães. Douglas Santos como titular e Caio Henrique como par dele. Aí, para mim, a posição que vai haver um teste considerável. 2 jogadores que com pouca rodagem em seleção brasileira. Então, acho que essa data FIFA vai ser significativa para essa posição quanto lateral esquerdo. Casemiro, titular da cabeça da área do Brasil. O Andrei Santos fica como opção. Bruno Guimarães como segundo homem de meio campo, ou então dividindo esse papel à frente da linha de 4 com o Casemiro. O Paquetá não é um jogador exatamente com as mesmas características do Bruno Guimarães, mas eu acho que pode competir por ali. Do lado esquerdo, eu coloco o Rafinha como um meia e não como um ponta, pelo que foi treinado hoje pelo Carlo Ancelotti. E o Jean Lucas seria o Joelinton nessa vaga, mas o Jean Lucas herda essa vaguinha. Do lado direito, Estevão e Luiz Henrique concorrem por uma vaga no time titular. O Estevão, para mim, larga na frente, assim como o Gabriel Martinelli do lado esquerdo. O Samuel Lino fica como opção. E acho que fica fácil da gente observar a partir de agora com os 3 centroavantes colocados, porque é que para o lugar do Matheus Cunha foi convocado o Samuel Lino. Já que senão o Martinelli seria o único jogador para aquele lado esquerdo, lá em cima, no seu monitor, no seu vídeo. O Brasil já contava com 3 centroavantes convocados logo de cara pelo Ancelotti: João Pedro, Richarlison e Caio Jorge. Ô Léo, só para ajudar quem está nos assistindo, porque assim, o verde no amarelo não deu muito boa leitura. Mas vamos tentar escalar, então, o que você considera de titular. Então, de pretinho está ali o Alisson, que seria o goleiro. Isso, goleiro titular, exatamente. Aí o Wesley, Marquinhos, quem mais ali? O Wesley, Marquinhos e Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, fechando a linha de 4. Casemiro na cabeça de área, Bruno Guimarães e Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Eu faria só uma alteração. Colocaria o Rafinha na esquerda no lugar do Martinelli e o Paquetá por dentro. Só. É uma possibilidade. Isso pode acontecer, mas eu acho que devido à convocação de 2 pontas esquerdas, ele acena com o Rafinha no meio de campo. Ele acena com o Rafinha no meio de campo. E aí você tem Luiz Henrique e Estevão. Isso é fato. Os 2 são pontas direitas, né? E aí, quando você tem... Se ele não tivesse chamado o Samuel Lino no sábado, falaria, pô, o Rafinha vai jogar de ponta esquerda. Mas, como ele chama o Samuel Lino e tem o Martinelli, que são pontas mesmo, como o Léo comentou anteriormente, o Rafinha vai jogar nessa posição. No Barcelona, no início da temporada passada, ele jogou assim, antes da chegada do Dani Olmo, né? E muito bem. Mas foi um recorte muito pequeno. Foi. Depois ele foi para o lado esquerdo. Porque o lado direito tem dono. Mas é um lado esquerdo que não é um lado esquerdo do Gabriel Martinelli, como está no nosso campinho, Não, porque ele tem um lateral esquerdo, o Hansi Flick, que é o Balde, que sobe o tempo todo. Então eu não acho que mude tanto para ele executar esse papel que está no nosso campinho em relação ao que é praticado por ele no Barcelona. Porque eu acho que ele vai colocar ou o Samuel Lino ou o Gabriel Martinelli. Douglas Santos, no Zenit, tem jogado numa saída de 3, praticamente como um terceiro zagueiro do lado esquerdo. E o Caio Henrique joga assim também, né? O Wanderson é quem sai mais. Por isso ele saía, no caso. Eu acho que a ideia, pelo menos contra o Chile, vai ser ter um jogador pisando mais a linha lateral, mais próximo, mais aberto por aqui. É isso aí. O Rafinha, acho que seria um desperdício colocá-lo nessa posição. Então, até por isso, o Rafinha pode jogar por dentro. Acho que é um jogo que você pode jogar com o meio campo um pouco mais solto. Você não precisa, acho que, de Bruno Guimarães, Paquetá e Casemiro. Você pode escolher, entre esses 3, escolher 2 para iniciar. Aí pode ser Casemiro e Paquetá, ou Casemiro e Bruno Guimarães. Fique à vontade, mas... O Paquetá, na Copa do Mundo do Catar, jogou nessa função. Jogou.
Jogou à frente do Casemiro. E depois um pouco mais recuado. E depois um pouco... Mas assim, era Neymar centralizado. Isso. Por um lado, Rafinha, Richarlison centralizado como um centroavante mesmo, Vinícius Júnior aberto pela esquerda, Casemiro, Paquetá e Neymar. Isso. Então, pode acontecer a posição que eu mais gosto do Paquetá é que ele joga no West Ham hoje, atrás do centroavante, mais à frente, tá? A nossa produção, preocupada com quem estava assistindo lá, para dar leitura melhor, colocou na tela exatamente o time que o Léo... Eu mexi na cor do verde, dei uma escurecida. Não sei se melhorou para quem tá para lá. Para visualização. A gente já vai voltar. Mas olha aqui, o que vocês acham, Ivan? É um time equilibrado? Porque assim, vamos lembrar, Maracanã, público todo nosso, Chile é uma seleção... Qual é a posição do Chile nas eliminatórias? O 10º. Então, quer dizer, tudo indica que o Brasil vai jogar de uma forma muito confortável, né? Alisson, Wesley, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão pela direita, Martinelli pela esquerda, João Pedro no ataque. É uma possibilidade. Vamos ver se amanhã às 9 da manhã o Ancelotti vai confirmar esse time. Eu acho que não dá pra gente fugir muito, tá? Porque você precisa levar em consideração as características dos jogadores que você tem. Por exemplo, eu fosse treinador, eu não sou fã de 3 zagueiros. Mas aí é algo muito particular. Agora, eu reconheço que a força ofensiva do Brasil passa pelos pontas. Porque o Brasil tem excelentes pontas na seleção brasileira. Ou jogadores que podem jogar pelos lados do campo. Porque o Rodrigo, por exemplo, é um meia pela direita. Pode. Ele não é só um ponta. O Rafinha... Em ultimíssimo caso, ele pode ser centroavante. Então você fica olhando para a seleção brasileira, que desenho ele vai adotar? Ele vai adotar um Brasil com 3 zagueiros? Pouco provável. Não, porque senão ele mata os pontas. Certo? Ele vai praticamente impossível. Ele vai jogar, ele vai fazer com que a seleção possa jogar com 2 atacantes? Eu acho ainda possível, porque o Vini Júnior joga por dentro também. Ele pode fazer dupla com o João Pedro, certo? E aí ele pode fazer um 4-4-2. Mas eu acho que do jeito que tá aí, eu acho que hoje é a base do Brasil mesmo. Com os pontas, com os 3 atacantes, com 2 jogadores no meio mais um meia... E os 3 lá na frente, não dá para fugir muito disso hoje. O Berna até está me mostrando aqui, os colegas, o Caê Mota e o Bruno Cassucci, do GE, que conseguiram de algum jeito arranjar um binóculo, deve ser daquele da Marinha Americana, para ver o... Lembra que teve um drone que o Nivaldo Decilo estava em Brasília? E tem alguém na CBF que tem um canhão de drone para ver se derruba o drone. Mas, de alguma forma, eles conseguiram enxergar esse time que o Léo colocou na tela aí. Se a gente fala que na lateral esquerda são 2 jogadores que vão executar essa saída de 3, praticamente trabalhando como um terceiro zagueiro, do lado direito ele tem 2 laterais de mais explosão, de caras para chegarem no fundo. Tanto o Wesley, que acho que é o melhor dos 2, ele é mais lateral do que o Vitinho, mas o Vitinho também tem essas características. Então, acho que ele convoca já imaginando como ele vai montar a seleção brasileira. Agora, pegando o carona no que você falou do jogo na altitude lá da Bolívia, que vai trazer uma distorção do ponto de vista de análise técnica, a gente não vai ter uma distorção também no jogo do Maracanã, com o ambiente todo ele favorável para a gente, com a última colocada das eliminatórias, torcedor em cima, quer dizer, vai ser muito confortável ele mexer no time, arrumar o time. O Brasil pode sair, pode golear o Chile. Que análise faríamos em cima de uma goleada? Não pode, você tem razão, tem razão. É que ali na questão do jogo contra a Bolívia, o fato de você jogar a 4.000 metros, eu acho que interfere muito no que pode ser o desempenho desses atletas. É claro que contra o Chile vai ser na parte técnica, você vai estar diante de uma seleção muito frágil. O que eu quero dizer é que, como ponto de análise, talvez os amistosos contra Japão e Coreia, com o time já mais ou menos parecido. Eu acho que vão dizer mais do que esses jogos. Ontem eu estava falando aqui com o Napoleão, eu falei exatamente isso que você está falando aí. Para mim, em termos táticos e técnicos, claro, é um amistoso. Mas o Chile vai ser um amistoso. O Chile não tem técnico, gente. O Gareca foi demitido em julho, no mês passado, agora mês retrasado, né? Não tem técnico. Vai dirigir o técnico sub-20.
time do Chile é horrível. Finalmente o Chile parou com aquela história de convocar Alexis Sanches, Vargas, Tchelo Dias, Medel, Arangues. Esses caras acabaram. E convocou o Tapia. Convocou o Tapia do São Paulo. São 4 jogadores que jogam no futebol brasileiro. Mas aí, Cacá, é o seguinte... O que é, Ivan? Convocou o Tapia e começou a dar risada. Ele não porque eu estava conversando fora do ar com o Léo, e o Léo não acredita muito no Tapia. E o Bernardo colocou, não convocou mais o Alexis Sanches, não convocou mais o Arangues e tudo mais. Quem convocou? O Tapia. 4 jogadores que atuam no Brasil, imagina. Kusevich, Tapia, Aravena do Grêmio e o Roman do Atlético Mineiro. É um time muito fraco. Para mim, se dá para destacar um ponto forte desse time, é a dupla de zaga. Você tem o Paulo Dias, que joga no River Plate, que não é uma credencial muito grande também, mas é zagueiro do River, e o Maripan, zagueiro do Torino, da Itália. Assim, o que tem esse time do Chile. Então, o Kaká tá com a razão. Para avaliação pro bem e pro mal, essa data FIFA tem que passar meio que na urina. Mas para mim tem uma diferença entre os jogos, que é... Eu pretendo fazer uma saída de 3 com um lateral esquerdo mais baixo. Contra o Chile dá para fazer. Quero jogar com linha de 4, eu quero jogar com um meio-campista de mais chegada na frente, 2 para ficarem mais na base da jogada e pontas abertas e um centroavante. Contra o Chile isso dá para fazer. Contra a Bolívia, será que dá para fazer? Não sei, ele pode usar um sistema de 3 zagueiros só naquele determinado jogo por conta das condições específicas para jogar a 4.000 metros de altitude. Ele pode mudar o que ele tem enquanto ideia e quanto desenho para a seleção brasileira por contenção de danos, para não sofrer uma goleada num campo em que o Brasil certamente não será um campo fácil. O Brasil não é favorito nesse jogo contra a Bolívia. A única coisa que eu quero colocar, e eu entendo as circunstâncias aqui colocadas pelo Berna e concordo com ele, porém, o que nós estamos esperando da seleção brasileira contra o Chile, sobretudo, não contra a Bolívia por conta da altitude. Jogo, vitória e desempenho, perfeito? Contra o Chile, sim. Contra o Chile, é isso, perfeito? Ganhar e ganhar. Exato. Legal. Então, assim, o Chile está passando por um momento difícil, talvez não sirva para avaliar taticamente a equipe, alguns jogadores. Tem que vencer e convencer. Não dá para esperar outra coisa, né? Com o Ancelotti no comando. É um jogo que você vai conseguir avaliar comportamentos. No jogo com a Bolívia não dá. Um cara pode sentir muito, o Rafinha pode se passar muito mal na altitude. Isso quer dizer que ele não tem condições de... O técnico vai sofrer pra caramba.